Nesse módulo, iremos estudar o que? A hidrostática. O que é hidrostática? Hidro vem de água, estática ou corpos que escoam, hidro, não é só água, entendeu? Nesse caso, estática, quer dizer, ele está em repouso. Não vou estudar para vocês ele em movimento, porque você tem que ter noção de vazão, aí você entra em derivado, integrais, múltiplas, diferenciais. Então, nesse caso, vamos só estudar o que? Apenas pouca variação. Então, nesse caso, a densidade seria o que? Massa dividido pelo volume. Então, a densidade é a massa do corpo, que você vai lá, pesa ele, vê a quantidade de matéria que ele tem e divide pelo volume. As formas de volume é aquela. Se eu tenho cubo, elado ao cubo. Se eu tenho um retângulo, L vezes a altura. Se eu tenho cilindro, área da base vezes a altura, área da base πr ao quadrado. Tudo isso vocês viram em matemática. Então, densidade é massa dividido pelo volume. Se densidade é massa pelo volume, através disso eu vejo porque um corpo boia e um corpo não. Por exemplo, porque um corpo boia em algum líquido e outros ao fundo? Devido à densidade. Porque quanto maior é meu volume, menor é a densidade. Então, por isso que eu consigo fazer um navio boiar. Se eu pegasse esse navio, comprimisse ele não iria boiar, porque eu teria diminuindo o volume dele. Então, é inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor a densidade quando eu tenho a mesma quantidade de matéria. É por isso que o gelo boia na água, porque o gelo, ao chegar a 0 graus Celsius, aumenta de volume. Com ele aumentar de volume, diminui a densidade. Então, por isso que a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Vindo que a noção que massa no Sistema Internacional de Medidas tem que estar em quilograma, volume em metro cúbico. Então, densidade vai dar quilograma por metro cúbico. Ah, mas e se aparecer grama por centímetro cúbico? Aí você multiplica por 10 a terceira para dar o que? Quilograma por metro cúbico. Então, se aparecer em grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa. Você vai ter que transformar o volume aqui, você vai ter que transformar a massa. Então, lembrando, então, se você tem grama por centímetro cúbico, multiplica por 10 a terceira para transformar em quilograma por metro cúbico. Aí vem a pressão. Ah, mas por que eu estudo na engenharia pressão? No caso, você está fazendo um prédio, imagina que você está fazendo um prédio num lugar arenoso, ou num lugar que antes já tinha sido um brejo. Então você tem que ter essas necessidades de pressão, que é a força dividida pela área. Por isso você faz uma sapata de uma casa, para que aumentar o que? A área, porque quando eu aumento a área, a minha pressão diminui, ou seja, a pressão é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor a pressão. Vem que a noção de força, se a força for constante, beleza. Mas e se a força for variável? Aí entra com as noções de cálculo, porque você tem o que? Derivada, integral, tem vários processos. Então, nesse caso, a força é dada em Newton. No caso, se eu vou fazer um prédio, essa força dele vai ser o peso. Ou eu, por exemplo, estou em equilíbrio no chão, quero saber o meu peso, o peso meu. Então, algumas vezes essa força é dada por massa vezes gravidade, que é o peso que atua sobre aquele corpo, que seria a força. E essa área é dada por quê? Você tem a área do quadrado, lado ao quadrado, você tem a área do círculo, πr ao quadrado. Lembrando que, porque algumas vezes você tem um trator de esteira e ele tem o quê? Um pneu mais largo. Para quê? Para diminuir a pressão, porque senão ele afunda. Ah, eu estou numa areia movediça, vou ficar em pé? Não, eu vou ficar o quê? Mais deitado, para diminuir a pressão. Então, pressão, força pela área. Aí
estudando, por exemplo, você vai trabalhar com prédio, vai trabalhar com a parte hidráulica dentro do teu prédio, você tem que realmente saber se aquela caixa d'água vai dar vazão suficiente da água lá dentro, você tem que saber o que, se vai dar uma pressão para a água sair com mais força. Então a pressão no líquido é dada pela forma: densidade vezes gravidade vezes altura. Mas como é que surgiu isso? Fazendo isso aqui, ó. Se força é massa vezes aceleração, ou massa vezes gravidade, eu pego essa minha massa, multiplico cruzado aqui, ó. Massa é densidade vezes volume, vezes que? A gravidade. Ah, mas vem cá, mas o que é volume? Área da base vezes a altura. Então acontece o que? Eu corto essa área com essa área da densidade vezes a gravidade vezes a altura. Por isso então que a pressão no líquido é dada pela forma densidade vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que a unidade de pressão é em Newton, porque a força é Newton por metro quadrado. Isso é chamado de Pascal. Então a unidade de pressão Pascal é Newton por metro quadrado. Então para calcular a pressão de um líquido é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Mas aí vem a noção de pressão atmosférica. Como que surgiu essa noção de pressão atmosférica? Você está morando em altitude, outros moram na parte baixa. Quem mora em altitude vai ter o quê? Um problema de respiração diferente de quem está abaixo da altitude, porque a quantidade de ar sobre a pessoa mais embaixo é maior. Então isso surge o quê? Que a pressão tem a pressão atmosférica. Em volta do planeta existe o quê? A atmosfera. E essa atmosfera, ela faz uma força sobre qualquer corpo na atmosfera. E acontece o quê? Que na realidade fizeram o estudo, viu que aqui tinha uma altura de 760 milímetros de mercúrio, e isso aqui transformou em Newton por metro quadrado, que seria 1 atm. Que seria o quê? 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, toda vez 1 atm, que é a pressão atmosférica, é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ou seja, eu tenho 100 mil Newton de força em cima do meu corpo. Então, isso é distribuído. Então, por isso que toda vez que você afunda, vai afundando na água, maior vai ser aquela pressão. Por isso que vem a pressão no líquido. O que é a pressão no líquido? A densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Mas ainda você tem a pressão absoluta, que seria o quê? A pressão no líquido mais a pressão absoluta. Então, somando as duas. Vindo em que quando eu tenho vasos comunicantes, eu sei que a pressão é igualmente distribuída em qualquer ponto. Então a pressão aqui nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui. Ou seja, eu não tenho variação de pressão quando eu tenho toda a mesma linha. Então a pressão no ponto A acaba sendo igual à pressão no ponto B. Surgindo então a fórmula que dos vasos comunicantes, que a gravidade cancela, então vai dar o quê? Densidade 1 vezes a altura 1. Ó, a densidade da primeira vezes a altura da primeira igual a densidade da segunda vezes a altura da segunda. Surgindo então vasos comunicantes.
Vem aqui o princípio de Pascal. Muitas vezes vocês já perceberam que como é que funciona um trator de esteira, como é que levanta um carro em oficina, quando a pessoa apenas liga apenas uma chavinha, porque nesse caso tem que é princípio de Pascal. O que é o princípio de Pascal? Eu tenho uma área 1 e aqui eu tenho uma área 2. Aqui eu tenho uma força 1 e aqui eu tenho uma força 2. Então quer dizer o quê? Se pressão em qualquer ponto é a mesma, surge a noção que pressão 1 dividido pela área 1 é igual a pressão 2 pela área 2. Nesse caso, o que eu faço? Eu realizo o mesmo trabalho fazendo menos força. E para encerrar a hidrostática, eu venho com empuxo. O que seria empuxo? Quando você coloca um corpo dentro dessa água e você tenta afundar esse corpo, você faz uma força muito maior. Por que isso? Porque você está tendo um líquido deslocado. Então, nesse caso, o corpo está parado, aqui você tem um peso puxando para baixo e o empuxo para cima, ou seja, peso aparente. É por isso que o corpo dentro da água ele fica mais leve, porque ele tem um peso aparente, que é o peso menos o empuxo. Mas o que é o empuxo? O empuxo é a relação entre densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Porque aqui, ó, densidade, volume e gravidade. Porque na realidade é o peso, ó, peso é massa vezes gravidade. E peso, nesse caso, que é o empuxo que está em equilíbrio, acaba sendo a densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Unidade de empuxo é Newton, certo? E lembrando que densidade tem que ficar em quilograma por metro cúbico, volume metro cúbico, gravidade metro por segundo ao quadrado. Então o empuxo seria isso. Ah, então como que eu sei que eu estou tendo gasolina adulterada ou não? Eu trabalho o empuxo. Por quê? O empuxo acaba sendo uma igualdade das duas. Porque volume, o que é volume? Área da base vezes altura. E a área da base vem de altura. Então surge o quê? Que a altura do corpo, a altura do líquido. Então vai acontecer o quê? Vou ter a densidade do corpo vezes a altura do densidade do corpo vezes a altura do líquido. Certo? Vezes a densidade, a altura do corpo inteiro, que é igual a densidade do líquido vezes quem? A altura do líquido. Então, através, se eu tenho a densidade de um corpo e eu tenho que a minha altura dele, e a densidade do meu corpo, eu posso calcular o quê? A densidade do líquido, tendo a altura que esse líquido está o quê? Fundo. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero calcular, por exemplo, eu tenho um peixinho aqui. E ele está aqui. Por que essa bolinha está aumentando? De ar, porque está diminuindo a pressão. Quanto menor a pressão, maior vai. E ele está a 2 metros abaixo da água. Eu quero saber a pressão absoluta sobre ele. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então aqui eu sei que eu tenho uma pressão atmosférica aqui em cima. Então é o quê? Pressão absoluta é igual a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Então agora vem aqui, pressão absoluta igual pressão do líquido, densidade vezes gravidade vezes altura, mais a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. O peixinho está 2 metros abaixo da água. Então a pressão absoluta é igual a densidade, que é 1 grama por centímetro cúbico, que equivale a 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então vai dar 1 vezes 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 2, mais 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Surgindo o quê? Que a pressão absoluta é igual 2 vezes 10 a quarta
mais 1 vezes 10 a quinta. Não posso somar, porque 10 a quarta é 10 a quinta. Então o que eu faço? Pressão absoluta é igual 2 equivale a 0,2, aí aqui vira 10 a quinta, mais 1 vezes 10 a quinta, surgindo então 1,2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então nesse caso, isso é a pressão absoluta desse ponto. Eu tenho a pressão aqui e tenho a pressão aqui, posso também fazer o mesmo esquema. Aqui eu tenho a pressão de A, aqui eu tenho a pressão de B, fazendo o quê? PB menos PA igual densidade vezes gravidade vezes altura, que surge o mesmo processo. Tem um